Olá, tudo bem? Bem-vindos ao 10º Pílulas de Sobrevivência. E como já está se tornando costume, já começo respondendo às pessoas que não entenderam do último Pílulas como é possível alguém estar numa empresa eclesiástica e não receber o Espírito Santo para habitar dentro de si. Ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, há muita gente que está dentro das empresas eclesiásticas dançando, pulando, fazendo tantas coisas sem nunca ter conhecido a palavra de Deus, que é, pelas próprias Escrituras, definido como o único caminho através do qual se tem acesso à verdadeira fé. Isso é uma lição única, não tem alternativa, não tem conversa em relação a isso. Você, nesse exato momento, pode estar fazendo todo um trabalho social lindo, pode estar fazendo toda a parte administrativa, mas a fé vem pelo ouvir. E ouvir no sentido de compreender, de meditar, de receber. Porque eu, por exemplo, não ouço, mas a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus, e não louvorzinhos de meia pataca ou dancinhas. A fé genuína. Por isso, tem muita gente dentro das empresas eclesiásticas que nunca conheceu a verdadeira fé, muito menos tem o Espírito Santo habitando dentro de si. Também, no último Pílulas, eu fiz a citação de que o inimigo ruge como um leão. E isso gerou questões em relação a essa partícula, como, que do grego, rous, ela indica que você está fazendo algo sem que realmente seja, ou ela está indicando que se parece, mas não é. Vou citar uma passagem que muitas pessoas ficam equivocadas diante da sua leitura. É Hebreus 13, 17, que fala o seguinte: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Ok? Você vai respeitar quem está te instruindo na palavra. Isso foi uma instrução dada lá aos Hebreus. Mas tem uma questão: nenhum pastor, nenhum outro homem, ser humano, vai dar conta da alma de ninguém mais a Deus. Por quê? Porque essa é uma das coisas que foi definitivamente explicada lá em Romanos 14, 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós cristãos, feitos por Jesus, reis e sacerdotes, vai dar conta de si próprio. Ao contrário dos hebreus, ao contrário dos israelitas, nós que recebemos o Espírito Santo não dependemos de reis e sacerdotes para nos instruir o caminho que deve ser tomado. Nós não podemos imputar a culpa dos nossos atos, uma vez conhecedores da verdadeira fé, a outra pessoa. Então, o pastor que não está querendo tirar vantagem da sua posição de liderança tem de deixar claro que ele está treinando, que ele está criando alguém para ser da mesma estatura que ele. Ele não vai permanecer numa posição de dominância, porque ele também há de dar conta a Deus de si mesmo. E você que está seguindo atrás dos conselhos sem questionar, porque não está se comportando como um bereano, também é culpado de estar sendo enganado e não será inocentado por isso.
Outra passagem que também traz muita confusão, aliás, são duas que falam praticamente a mesma coisa, Mateus 22, 30 e Marcos 12, 25. Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Em Mateus 22 fala como os anjos de Deus no céu. Presta atenção que serão como, mas não serão os anjos. É muito comum agora nos nossos tempos a ideia de que você vai morrer e vai virar anjinho. Nenhum ser humano vira anjo. Poderemos ter características em comum. Poderemos ser como os anjos do céu, mas nunca seremos anjos do céu. E a imprensa se amarra em colocar, quando alguma celebridade morre, a pessoa com asinha nas costas entrando no céu, como se todos, que a partir do momento em que se morre, ganhem acesso à salvação. Então eu recomendo a leitura do texto A Esse Deveis Temer, para compreender que quem peca sem se arrepender pelos seus pecados não ganha asinha, nem vai conversar, rir, contar piada, jogar futebol ou qualquer coisa parecida no céu. Então, tendo noção de que como se ou como alguma coisa não é aquela coisa, você terá capacidade de entender tudo o que Paulo diz em 1 Coríntios 9, 19 a 23, cuja leitura eu não vou fazer aqui. Mas tem muitos cristãos que se fazem de doido, e pior que isso, entram no esgoto para dizer que estão salvando os que estão no esgoto. Não, você não precisa praticar o pecado, você não precisa praticar a loucura, você não precisa praticar o judaísmo para levar o evangelho a determinados grupos, dentre tantos possíveis. Você pode ser como parecido, mas sem nunca se contaminar. Preste atenção que tem muita gente fazendo besteira, dizendo que está fazendo para evangelizar. Isso é loucura. Não caiam nesse papo. Só vou ler um trecho aqui. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos. Você não pode se fazer de tudo. Você vai fazer mal. Então, não creiam nessa balela de se marcar, se prostituir ou quaisquer coisas absurdas que possam vir a surgir doravante, que já existem, para dizer que é evangelismo. Não é. Não é carnaval, não é nada disso. Isso é o grande engano da apostasia. O canal está crescendo, não deixem de se inscrever, não deixem de curtir, não deixem de compartilhar, não deixem de enviar questões, não deixem de sugerir temas. Já temos alguns temas sugeridos, algumas perguntas realizadas que não vão caber aqui no nosso Pílulas de Sobrevivência. E hoje, sendo a 10ª, eu vou preparar para a 12ª edição um vídeo especial, talvez ao vivo, para abordar várias particularidades, várias perguntas e até perguntas ao vivo, se vocês participarem. No próximo Pílulas de Sobrevivência eu vou marcar data e hora do 12º, que inclusive eu vou fazer em outro formato. Vou girar a tela, vou fazer um especial de Pílulas de Sobrevivência, que vai ser uma refeição de campanha, e não só pílulas. Vamos ficar conversando aí meia hora, ao vivo. Que tal? Vocês gostaram? Então, compartilhem, espalhem as Pílulas de Sobrevivência e que Deus nos abençoe.